sobre esse movimento de correção discreto no Ibovespa, a gente vai conversar agora com o Matheus Amaral, especialista em renda variável do Inter. Tudo bem, Matheus? Bem-vindo. Um bom dia para você. Bom dia, Morel. Bom dia a todos. Para a gente entender um pouco mais do que está acontecendo nesse momento no mercado, acho que a gente precisa entender o que aconteceu na semana passada, na sexta-feira, um movimento que ficou muito claro, foi uma questão eleitoral. Na sexta-feira, assim que a notícia foi confirmada, a gente viu o quanto que o Ibovespa caiu, o quanto que o dólar subiu também. Será que você enxerga um espaço para o Ibovespa fazer uma correção agora e tentar subir tudo que perdeu na semana passada? Como é que você enxerga? É difícil essa previsão, né? Mas o que a gente tem visto é um Ibovespa ainda bastante volátil, como sempre, né? Mas ainda com espaço para altas. Claro que a volatilidade, principalmente relacionada ao cenário eleitoral, veio até como uma surpresa nessa sexta-feira, né? E a gente espera que esse ano de 2026 seja um ano mais volátil, porque a gente tem ano de decisões importantes, principalmente para o cenário fiscal daqui para frente. Então, esse movimento é um movimento de risco, de sentimento de risco do mercado, um pouco esperado, mas na sexta ele veio antecipadamente com uma notícia que o mercado não tinha, não gostou tanto, né? A gente tem visto, tem falado muito no mercado do trade Tarcísio, né, para 2026, então o mercado tem olhado principalmente para essa relação de um nome de centro-direita para o ano que vem em contraponto ao que o mercado busca de um discurso do governo, seja o governo que for, mas que é mais voltado em relação ao corte de gastos e a uma responsabilidade fiscal maior, um nome, e esse nome principalmente do Tarcísio para 26 era um nome que o mercado estava cogitando e fazendo esse trade eleitoral. À medida que a gente viu na sexta-feira o presidente Bolsonaro nomear o filho dele ele como seu nome principal para 2026, o mercado já tomou aquele susto e começou a rever essas apostas ali para o ano que vem. Então, é de se esperar assim, mais volatilidade, mas lembrando, o Ibovespa é uma das bolsas mais baratas em relação a pares emergentes. Então, a gente ainda, hoje, por exemplo, a gente negocia em torno de 9,5 vezes o preço-lucro esperado para os próximos 12 meses. É um valor abaixo de pares emergentes que, na média, estão negociando em torno de 12 vezes, alguns pares como Índia, Argentina, a gente vê China, por exemplo, pares da China, negociando acima de 12 vezes, que é a média ali dos pares emergentes, a gente ainda tem espaço para avanços, mas esses avanços e o nosso desconto ele não está aí à toa, né? Ele embute riscos nessa precificação, e esses riscos a gente está vendo aí que são essas incertezas, principalmente a questão da definição para o ano que vem e a condição fiscal do país, né? Então, esse barato ele ainda vai ficar por algum tempo, até a gente tirar essas incertezas de campo. Outro ponto que eu queria entender na sua avaliação também você citou o trade Tarcísio, né? A gente viu a expectativa em torno do Trump trade e no fim deu no que deu, a gente viu o quanto o mercado se comportou mal depois durante esse segundo mandato de Donald Trump, muito por causa das tarifas, né? Queria entender se na sua avaliação não é uma precipitação por parte do mercado já meio que escolher assim um candidato diante aí de 2026. O mercado ele tenta se antecipar, né? O mercado está a todo momento tentando ter essa previsibilidade à medida que você vai construindo cenários, que foi a questão do Tarcísio, que é governador de São Paulo, então é um nome que costuma ser sempre cogitado se vai ou não disputar as eleições presidenciais. Então o nome dele estava ali, é um nome, inclusive, aliado, né, ao partido do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Então, o mercado já começava a se cogitar esse nome, que acaba sendo um nome um pouco mais de centro-direita. Quando a gente vê o Flávio sendo nomeado ali, tendo esse apoio do presidente, do ex-presidente, acho que a gente começa a ter essas incertezas e o mercado perde o ponto de apoio que ele tinha. Esse ponto de apoio era um trade Tarcísio e agora o mercado precisou reavaliar. Bom, o que a gente tem de cenário daqui para frente? Vamos recalcular a rota. Esse recalcular da rota pode ser a melhor ou a pior. Para o que a gente viu ali, o mercado parece não ter gostado tanto dessa indicação. E a gente está tentando, o mercado está tentando se antecipar o tempo todo. Então, essa antecipação
traz esses movimentos que às vezes são muito ansiosos, né? A gente está falando de uma eleição que só acontece quase no final do ano que vem, então a gente ainda tem muita coisa para sentir e ter de cenários para o pleito eleitoral no ano que vem. É um movimento antecipado? É, mas a gente teve um nome que é importante para a oposição e para a disputa eleitoral. A gente teve o ex-presidente que tem uma gama eleitoral nomeando já, trazendo um nome que ainda estava, as peças do jogo ainda estavam sendo colocadas. E à medida que você tem uma peça já movimentando o mercado, opa, a partir daqui o que eu posso fazer? Então a gente viu esse movimento corretivo sim, com algum sentido, mas a gente, inclusive, a gente fala-se que o mercado está se antecipando muito, né, ou não, para as eleições, mas esse movimento agora, em dezembro, foi até uma surpresa. Né? A gente espera que 26 seja um pouco mais volátil à medida que as pesquisas comecem a trazer o desempenho dos nomes, e quando a gente tiver nome de fato, a gente esperaria ter esse mercado movimentando com um pouco mais de certeza, mas agora isso foi até uma surpresa ali para esse finalzinho de ano, né? Pois é, exatamente. E eu queria até justamente entender um pouco mais sobre esse cenário. Você falou o quanto que vai ficar volátil ano que vem esse cenário. A gente teve já quase que uma prévia do que vai vir no ano que vem, ou queria entender se na sua avaliação a gente pode ter talvez um mercado já precificando esse cenário depois do que a gente viu na sexta-feira. Quando a gente fala principalmente do movimento do Ibovespa nesse ano, ele foi muito movimentado pelo investidor estrangeiro, né? E o investidor estrangeiro, ele olha para o Brasil, ele já conhece o nome atual, o nome de governo, que se for reeleito, caso do presidente Lula, ele já conhece, ele não tem tanto medo, a percepção que o investidor estrangeiro não tem tanto esse medo e não coloca tanto esse risco na conta para se investir em Brasil, e a gente tem um nome ainda desconhecido. O fato de você não ter um nome, de você não ter um nome conhecido, causa mais volatilidade, causa mais incerteza. Mas eu acho que o fato do investidor estrangeiro ter trazido esse movimento para a Bolsa nesse ano, que foi basicamente esse vento de cauda que a gente pegou do investidor estrangeiro investindo em emergentes, ele colocando na conta ali, talvez um nome mais conhecido traga um pouco menos de volatilidade. Mas a gente vai esperar, sim, um ano a ser movimentado. Mas vale lembrar que a gente está em um período, um momento de assimetria positiva para a nossa bolsa, tendo em vista que a nossa precificação ela embute risco. Se a gente for corrigir para 8 vezes, o mercado vai olhar o nível de resultado das companhias e, cara, ainda tem desconto aqui. Se a gente volta para 8 vezes, que a gente estava há meses atrás, a 8 vezes o lucro esperado das companhias do Ibovespa para o ano que vem, é um nível de precificação que te traz alguma margem de segurança para, sei lá, se for esperar algum ajuste fiscal para 27, que é o que o mercado já está olhando, né, para qual vai ser o tamanho do ajuste, e é isso que principalmente o investidor estrangeiro está com essa percepção de, independente do nome que for, beleza, você tem um ajuste fiscal para fazer. Qual vai ser o tamanho desse ajuste, independente do nome? E é isso que o mercado vai monitorar. Mais importante de quem vencer é qual vai ver o tamanho desse ajuste. A gente sabe que um lado pende mais para gasto e o outro tende mais para fazer algum ajuste fiscal, um ajuste fiscal que seja um pouco mais relevante do que a gente viu ao longo desses últimos anos. Então, o mercado vai monitorar principalmente isso. Então, a gente pode esperar, sim, ainda movimentos voláteis para a nossa bolsa, mas eu gosto sempre de ressaltar que a gente ainda está com um nível de precificação que a notícia positiva ela tende a impactar a gente um pouquinho mais. A negativa ela traz esse movimento que a gente viu de ajuste, traz, mas ele coloca, a gente ainda está vivenciando uma bolsa brasileira ainda muito descontada frente aos seus pares, e a gente vê muito par estrangeiro aí, vídeo México, vídeo outros cases ali, que ainda não estão com cenário tão estável, mas eu acho que a gente pode ter movimentos positivos ainda pela frente. Apesar do cenário e da volatilidade, a gente tem a oportunidade de encontrar boas empresas, ainda que apesar do cenário político, os negócios eles não vão parar de funcionar, né?
Agora, Matheus, eu também queria entender um outro ponto importante, que é o quanto que a Bolsa, num cenário tão positivo, e a gente chegou nos 165 mil pontos, uma marca histórica, ainda que intradia, queria muito entender a sua avaliação do porquê que a gente continua com esse cenário de uma escassez muito grande de IPOs, 4 anos já sem um IPO. A gente sabe que estamos com uma taxa de juros altíssima, talvez aí ano que vem terminando em 12,25%, 12%, enfim, talvez tenha uma atratividade maior, mas talvez, olhando para esse Bovespa que está se valorizando tanto nos últimos tempos, para além do que aconteceu na sexta-feira, queria entender muito a sua percepção do que está acontecendo para a gente continuar nessa escassez de IPOs. Pois é, né? Um pouco de tudo que eu venho falando aqui. A gente está num movimento de incerteza. A precificação do Ibov de 9 vezes é uma precificação que é descontada frente a pares. Então, a gente, apesar de ter visto essas máximas históricas ao longo do ano todo, o clima no mercado não é de festa. A gente não está vendo novos IPOs, é um mercado animado, entendendo que o nível de precificação está adequado, vamos abrir capital. Não, a gente está vendo pelo contrário. Fechamento de capital, programas de recompra de ações, porque a gente tem não só um cenário de juros elevado, a gente começa a ter uma percepção um pouquinho melhor para o ano que vem, que é de expectativa de queda de juros, seja em janeiro ou em março. O mercado começa a precificar um juro pelo menos menor, ainda elevado, de 12%, né, para o ano que vem, ainda elevado, mas um cenário de perspectiva de melhora nesse juro que está muito alto. Além disso, as incertezas, né? Mudança de regra, o ambiente de negócios ele fica mais prejudicado com tanta mudança, seja em tributação, seja em regra, seja o tarifaço lá fora. Então, a gente ainda vê uma bolsa que ainda roda descontada. E esse desconto, ele não permite com que o investidor, o detentor de uma empresa, chegue e queira colocar essa empresa no mercado, fazendo um IPO, a um valuation baixo. Ninguém quer vender seu negócio, e aí, como exemplo raso aqui, ninguém quer vender um negócio na bolsa, precificar a 8 vezes, a 9 vezes lucro. Eu quero precificar a 10, pelo menos, um valuation mais razoável, 10, 11 vezes, e a gente lembra que IPOs, as teses, sempre costumam ser, a história ter ser melhor contada, né? Então, ninguém quer fazer isso agora, no momento que você vê muita empresa boa no país aqui ainda subprecificada. Então, por isso que a gente não vê um clima tão de festa assim, apesar das altas. Acho que a nossa bolsa aí, voltando também para o ponto da sua pergunta, a bolsa a 160, 164 que a gente viu antes da sexta-feira é ainda uma bolsa barata, tá? A gente estava falando de 9,5 vezes lucro. A 164 mil pontos. Se a gente vai para 175, que seja, a gente está se aproximando dos 10 vezes, que não é nem próxima à média, se a gente alonga um pouquinho mais o histórico, que é de 11 vezes. Então, a gente ainda tem espaço e cenário um pouco menos conturbado, seja pelo aspecto político, seja pelo aspecto fiscal, tendo isso mais constante de um cenário um pouco menos conturbado, a Bolsa tem muito potencial ainda para a gente continuar falando de recordes históricos aqui. Basta a gente tirar esse ruído aí da mesa, que, claro, vai nos acompanhar ainda ao longo de 2026. Bom é que assunto não vai faltar, né, Matheus? Obrigada. Matheus Amaral, especialista em renda variável do Inter. Bom trabalho para você por aí. Boa semana também. Eu que agradeço. Boa semana para vocês também. Obrigada.